Muito boa noite a todos. É com muita alegria que estamos aqui essa noite para mais uma reunião de estudo aqui no Lar de Teresa. Que o nosso Mestre Jesus nos envolva nesse momento. Antes de iniciarmos a nossa reunião da noite, queríamos dar algum aviso. Nós já iniciamos o nosso ESG, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. E as inscrições para o curso básico já estão abertas. Aqueles que quiserem maiores informações, por favor, vão em nosso site www.lardeteresa.org.br. E aí vocês terão informações sobre horários, como poderão se inscrever no ESG. São todos muito bem-vindos. Iniciando a nossa reunião, vamos dar prosseguimento à nossa programação. Nossa reunião é baseada em 2 livros, o Evangelho segundo o Espiritismo e o livro dos Espíritos. Hoje nós vamos estudar o livro dos Espíritos. Quem está conosco aqui nesta noite, nosso companheiro de ideal espírita, Vicente Crisóstomo, da União Espírita José o Carpinteiro. Muito obrigada, Vicente. Boa noite para você. Boa noite a todos. Na realidade, sou eu que agradeço, pelo convite do Lar de Teresa, essa oportunidade de trabalho. Nesse formato é a primeira vez, que vou fazer. Já estive outras vezes no Lar de Teresa, que sempre que pode me convide, eu vou muito prazerosamente. Mais uma vez estou aqui com muita satisfação para realizar o trabalho. Agradeço muito a oportunidade. Nós é que agradecemos. Então, vamos à leitura da nossa página inicial, que vocês podem acompanhar também aí na tela de vocês. Espíritos felizes e uma mensagem de Sanson no livro Céu e Inferno, de Allan Kardec. Esse antigo membro da Sociedade Espírita de Paris faleceu a 21 de abril de 1862, depois de um ano de atrozes padecimentos. Prevendo a morte, dirigira ao presidente da sociedade uma carta com o tópico seguinte: podendo dar-se o caso de ser surpreendido pela separação entre minha alma e meu corpo, ocorre-me reiterar-vos um pedido que vos fiz há cerca de um ano, qual o de evocar o meu espírito o mais breve possível, a fim de, como membro assaz inútil da nossa sociedade, poder prestar-lhe para alguma coisa depois de morto, esclarecendo fase por fase as circunstâncias decorrentes do que o vulgo chama morte, e que para nós outros, os espíritas, não passa de uma transformação, segundo os desígnios insondáveis de Deus, mas sempre útil ao fim que ele se propõe. Além deste pedido, que é uma autorização para me honrardes com essa autópsia espiritual, talvez improfícua em razão do meu quase nulo adiantamento, e que a vossa sabedoria não consentirá ir além de um certo número de ensaios, ouso pedir pessoalmente a vós, como a todos os colegas, que supliquem ao Todo-Poderoso a assistência dos bons espíritos e a São Luís, nosso presidente espiritual, em particular, que me guie na escolha e sobre a época de uma nova encarnação. Ideia arreceio-me de confiar demais nas minhas forças espirituais.
rogando a Deus muito cedo e presunçosamente um estado corporal no qual eu não possa justificar a divina bondade, de modo a prejudicar o meu próprio adiantamento e prolongar a estação na terra ou em qualquer outra parte, desde que naufrague. Para satisfazer-lhe o desejo, evocando o mais breve possível, dirigimos-nos com alguns membros da sociedade à câmara mortuária, onde, em presença do seu corpo, se passou o seguinte colóquio, precedendo 1 hora o respectivo enterro. Era duplo nosso fim. Íamos cumprir uma vontade última e íamos observar ainda uma vez a situação de uma alma em momento tão imediato à morte, tratando-se ao demais de um homem eminentemente esclarecido, inteligente e profundamente convicto das verdades espíritas, íamos, enfim, colher nas suas primeiras impressões a prova de quanto sobre o estado do espírito pode influir a compenetração dessas verdades. E não nos iludimos na expectativa, porquanto o senhor Sanson descreveu plenamente lúcido um instante da transição, vendo-se morrer e renascer, o que é uma circunstância pouco comum e só devida à elevação do seu espírito. Assim, envolvidos nessa paz, nessa luz, vamos trazendo à nossa tela mental a doce figura do nosso Mestre Jesus. Senhor, fica conosco essa noite, ampliando as nossas mentes para as reflexões que vamos obter. Que possamos estar contigo, assim como tu estás conosco, sempre. Que possamos, nessa noite, receber tudo aquilo que precisamos para as nossas almas aflitas. O consolo, a esperança, o entendimento, pois sabemos que tudo está conforme os teus desígnios. E assim, envolvendo o nosso expositor em muita luz, pedimos a permissão, em nome dos mentores do Lar de Teresa, Antônio de Aquino, Teresa e tantos outros, em nome de Jesus, nosso Mestre, mas sobretudo em nome do nosso Pai Celestial Maior, a permissão de nossa parte para iniciar a reunião da noite de hoje em muita luz e harmonia. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, meus queridos, nosso tema da noite de hoje é recordações da existência corpórea, contido no Livro dos Espíritos nas perguntas 304 a 319. E muita luz, vamos envolvendo em vibrações o nosso querido Vicente. Vicente, a palavra é sua. Obrigado. Bom, meus companheiros, como a nossa irmã já falou, o tema proposto pela casa hoje para trazer a reflexão, ele está no capítulo 6, que fala da vida espiritual, que trata da lembrança da existência corporal. Alguns questionamentos que nós sempre fazemos, né? Nós que, enquanto espíritos imortais, transitamos entre os dois planos da vida, o plano da matéria e o plano do espírito, e temos sempre aquele desejo de conhecer, né? Quando a gente
encarna, que vem para o plano material, tentamos ficar lembrando como era lá no plano espiritual. E quando vamos para lá, né, vem também os questionamentos. O que será que eu me lembro da minha época que eu estive encarnado? Eu lembro tudo? Lembro só um pedaço? Se eu lembro só um pedaço, quais são os pedaços que eu lembro? Então, são essas reflexões que nós vamos trazer aqui na noite de hoje, em que eu vou tentar dividir com vocês o fruto das minhas pesquisas. Mas antes de entrarmos no tema propriamente dito, nas questões de 304 a 309, julgo necessário e importante darmos uma passadinha em 3 questões anteriores a essa, que provavelmente, né, o estudo do livro deve ser sequencial, já deve ter sido trazido esse estudo, mas só para a gente poder se situar, para melhor poder compreender o que vem das questões 304 a 319. Então, a gente faz uma breve remissão lá na questão 163 de O Livro dos Espíritos, que fala da perturbação espiritual, ou seja, do exato momento em que retornamos ao plano espiritual. E lá na questão 63, Kardec pergunta aos espíritos se, deixando o corpo, a alma tem imediatamente consciência de si mesma. E os espíritos respondem: consciência imediata não é bem o termo. Ela fica algum tempo em estado de perturbação. Então, quando nós passamos desse plano de vida para o outro, nos diz o espírito que a gente passa por um instante de perturbação. Talvez a palavra mais apropriada fosse talvez um instante de confusão, em que a gente fica meio confuso, né? Como se a gente tivesse assim: eu estou dormindo, um sono profundo, de repente vem alguém, me sacode, me acorda, eu levanto, meio que saber onde é que estou, que horas são, para que estou sendo acordado. Tem aquele instantezinho de confusão até que eu me assenhore novamente daquele momento e tome posse da situação. É um comparativo com isso que os espíritos estão dizendo. Então, tem um momento de confusão, que a gente fica confuso até se assenhorear do que está acontecendo, que já estamos em outro plano e não mais naquele plano da matéria. E na questão 64, né, o Kardec pergunta se todos os espíritos experimentam essa perturbação pelo mesmo período de tempo. E é aí que eu quero tirar um conceito que a gente vai utilizar para todo esse nosso estudo da questão 304 até 319. Que conceito é esse? Quando Kardec pergunta se todos os espíritos passam pelo mesmo tipo de perturbação, pelo mesmo tamanho de perturbação, a resposta é que não, que depende da elevação de cada um. E esse é o conceito que eu quero buscar daqui desse momento, né? Que não existe uma receita de bolo, não existe uma coisa padrão. Conforme o tipo de elevação do espírito, ele passa por mais ou menos confusão e fica mais ou menos tempo nessa confusão, nesse estado confusional, né? Então, esse conceito que eu quero tirar, porque ele vai servir em muitos dos questionamentos que estão aqui na questão 304 a 319. E agora sim, né? Com base desse conceito, que tudo depende do nosso grau de elevação, nós podemos vir, então, para o tema da noite, né? Começando lá com a questão 304, que vai começando, então, a estudar sobre a lembrança e assistência corporal. Então, começa Kardec com a seguinte pergunta, na questão 304. O espírito se recorda da sua existência corporal, ou seja, eu desencarnando, passando para o plano espiritual, eu lembro
da minha encarnação, que eu estou acabando de deixar? E os espíritos, então, respondem, sim, isto é, tendo vivido várias vezes como homem, ele se lembra do que foi. E eu te afirmo que algumas vezes ri de piedade de si mesmo. E Kardec coloca o comentário, tal como o homem que, ao atingir a idade da razão, ri das loucuras da juventude ou das puerilidades da infância. Ou seja, ele está dizendo para nós, e é claro, aqui ainda trazendo esse conceito do grau de evolução, porque até mesmo essa lembrança a gente vai ver mais adiante. O que eu me lembro da minha existência corporal vai depender também do meu grau de elevação espiritual. Há espíritos que desencarnam e lembram com muita lembram assim com muito detalhes a sua última encarnação. Outros desencarnam e de nada se lembram. O grau de evolução também vai comandar esse grau de lembrança. Mas o espírito mediano, que eu acredito que é o que ele esteja falando aqui, o espírito mediano, ele sim, ao chegar no plano espiritual, ele se lembra sim da sua última da encarnação e até ri, né, das inconsequências que ele cometeu enquanto encarnado. Tal nós, como agora adultos, já com algum tempo já no plano material, quando a gente se lembra de coisas que fizemos lá na adolescência, né, em tempos mais remotos, coisas às vezes até da idade, a gente se lembra e ri, cara, como é que eu pude agir daquela maneira? Né? Da mesma forma, acontece isso quando nós passamos ao plano espiritual. E quando Kardec questiona se essa lembrança ela vem toda completa e de modo inesperado, mais uma vez os espíritos respondem, né, que ela vem de pouco a pouco, vem gradualmente. E, de novo, esse pouco a pouco, esse gradualmente, ele depende, está ligado, está correlacionado ao grau de evolução do espírito. Quanto mais evoluído, menos materializado, mais rapidamente essa lembrança volta e mais completa ela é. Mas no espírito mediano, que é o que a gente está falando, ela vem pouco a pouco e a gente vai se lembrando. Na questão 306, Kardec pergunta, da 306 a 308, na realidade, ele questiona aos espíritos o seguinte, mas vem cá, eu lembro mesmo tudo? Eu lembro de todos os detalhes, de todos os pormenores da minha encarnação? E aí a gente volta a um outro conceito que a doutrina fala muito para a gente. A espiritualidade só permite para nós que coisas para nós aconteçam quando ela tem alguma utilidade. E assim como nós também, trazendo um paralelo para o nosso plano encarnado, Vicente, você se lembra, você hoje está com 65 anos, Vicente, você se lembra de tudo que aconteceu nesses 65 anos que você está no plano da matéria? Olha, eu não lembro, eu lembro alguma coisa. Que alguma coisa, Vicente, que você lembra? Bom, eu lembro aquelas coisas que foram importantes para mim ou que tiveram utilidade para mim. Porque acontece tanta coisa na vida da gente que não tem importância, elas são en passant. Então, essas eu não lembro. Mas aquelas que foram importantes, que foram determinantes para mim em algum momento, essas eu me lembro, e lembro bem, e às vezes bem longe, né? Aconteceu num período bem distante, num passado bem remoto, e eu lembro. E outras mais recentes, eu não lembro. Por quê? Porque não foram importantes, não tiveram uma utilidade para mim.
E os espíritos aqui, então, respondem a Kardec nessa questão, que no plano espiritual acontece da mesma forma, né? O que eu vou lembrar quando eu deixar o plano material chegar lá? Vou lembrar também daquelas coisas que tiveram importância para mim. Vou lembrar daquelas coisas que foram determinantes, né, para minha evolução espiritual. Então, isso eu vou lembrar. O que não quer dizer, o que não quer dizer que as outras coisas que eu não lembre não estejam guardadas comigo. Da mesma forma que tudo que eu vivenciei no plano material nesses 65 anos estão, de alguma forma, guardadas na minha memória, só não estão afloradas, mas estão guardadas lá. E no momento de necessidade, né, até utilizando algumas outras ferramentas, a gente pode acessar. Eu cito como exemplo dessas situações, eu certa vez já vi alguns filmes na televisão, filmes investigativos, em que uma pessoa é testemunha de uma ocorrência policial, vamos supor, de um assassinato, alguma coisa assim, ele presenciou. E os policiais estavam querendo saber alguns detalhes e que aquela testemunha não sabia dar. Mas colocado num estado diferente de consciência, seja através da hipnose ou magnetismo, alguma coisa assim, utilizando algum desses recursos, aquela pessoa é levada àquele lugar e ela consegue ver coisas que não estavam afloradas, não eram destaques na sua memória, comprovando que, na realidade, daquele lugar que ela estava, ela registrou tudo que estava na cena, mas só destacou o que era importante. O que ela não julgou importante foi preciso um outro recurso para que ela acessasse aqueles detalhes. A mesma coisa conosco no plano espiritual. Lembramos daquilo que foi importante, mas se alguma coisa que a gente não se lembra e for julgado que é importante relembrar em algum momento, essas coisas estão registradas em nós espíritos e podem ser acessadas também por recursos que a espiritualidade pode utilizar para que nós tenhamos acesso a essas informações. A literatura espírita, ela relata alguns casos desses. Mas voltando de novo, que o importante dessas lembranças é que elas sejam úteis, porque se não forem, o fato de lembrarmos pode ser mais prejudicial do que saudável. Daí o cuidado que a gente deve ter, nós tivemos uma época que chegou a ser quase que um modismo, essas terapias de vidas passadas, né? Em certos momentos, na mão de profissionais sérios, interessados em nos ajudar, elas são úteis, sim, né? A gente acessar arquivos que estão, de alguma forma, latentes e trazê-los à tona para nos ajudar a resolver algum problema que estejamos com dificuldade de resolver. Mas se o fizermos indistintamente, sem cuidados, sem as devidas precauções, podemos trazer lembranças que não estamos prontos para lidar com elas, e isso será, então, mais prejudicial do que vai ajudar. Então, com esse fato, com relação às lembranças, é preciso que a gente tenha muito cuidado, até mesmo porque a espiritualidade nos diz que nós encarnados, quando precisamos lembrar de alguma coisa, de uma outra existência que a gente teve que seja útil, eles mesmos cuidam para que a gente tenha aqueles flashes, aqueles lampejos, e a gente relembre, porque aquilo será útil. Então, tudo precisa ter um fim útil, né? Porque se for para servir só a nossa curiosidade, o resultado pode não ser o que a gente espera.
Então, isso foi só um parênteses que a gente fez com relação a lembranças de detalhes, de pormenores, que foi o caso das questões que foram trazidas aqui da 306 até a 308, em que a espiritualidade diz, olha, nós vamos lembrar sim, lembrar daquelas coisas que foram importantes e que foram úteis, por causa desses motivos que a gente acabou de enumerar, né? Então, a gente já sabe que quando a gente retorna ao plano espiritual, a gente lembra, sim, da nossa existência corporal. O que nós vamos lembrar e o quanto nós vamos lembrar vai depender, então, do nosso grau evolutivo e das necessidades e utilidades dessas lembranças. Mais à frente, caminhando um pouquinho mais, na questão 309, Kardec aí aborda o fato de que tipo de relacionamento nós temos depois de desencarnados com aquelas questões relativas à matéria. E ele cita aqui na pergunta dele, né? Vicente desencarnou, chegou no plano espiritual. Qual o relacionamento do Vicente com o corpo que ele acabou de deixar no plano material? Os ossos que virão depois desse corpo decomposto, enfim, como o Vicente vai se relacionar com as coisas da matéria que ficaram no plano da matéria e que não puderam ser levados para o plano espiritual. De novo, por isso que eu fiz questão de retornar lá na questão 163, 164, porque, de novo, vamos utilizar aqui o conceito do grau de evolução espiritual. Se eu, Vicente, era muito apegado a essas coisas, se eu era apegado ao corpo, valorizava demais o corpo, né? Porque uma coisa é a gente preservar, cuidar, e outra coisa é idolatrar. Então, se era uma pessoa que idolatrava, muito apegado a ele, eu, quando chegar no plano espiritual, eu vou ter dificuldades para me desprender desse corpo. Não estou falando de desligar, que desligar a gente vai ser, né? Desligar, eu estou falando da separação do espírito do corpo. E desprender, eu estou falando da nossa imantação mental àquele corpo. Que eu posso ficar imantado a ele, nos diz o livro dos Espíritos, eu posso ficar imantado pelo pensamento minutos, dias, anos, séculos, dependendo do meu grau evolutivo e do apego que eu tenho a ele. Então, meu relacionamento, quando eu chegar no plano espiritual, o tipo de relacionamento que eu vou ter com as coisas da matéria que aqui ficaram, que não podem ser levadas ao plano espiritual, vai depender de como eu era mais ou menos materializado, mais ou menos apegado a esse corpo, a esses objetos, a seja lá o que for que eu tenha deixado aqui. Quanto mais apegado, mais sofrido será esse processo. Quanto mais eu entender que aquelas coisas já cumpriram a finalidade que elas tinham, que era de me auxiliar enquanto eu transitava no plano da matéria, e que, chegada ao fim, essa necessidade era aqui mesmo no plano espiritual, no plano material que elas tinham que ficar, eu vou seguir meu rumo, né? Deixando para trás. Imaginemos a seguinte situação, né? Como ele coloca aqui, o espírito que já atingiu um certo grau de elevação vai considerar o corpo como uma roupa rota que não necessita mais. Aquele exemplo, vamos supor, eu tenho essa camisa, gosto muito dela, vou usá-la tanto mas vai chegar uma hora que ela não vai mais servir para mim. Não vai ter mais como eu utilizá-la, ela não consigo nem mais vesti-la. Aí, o que eu vou fazer? Eu tenho que jogá-la fora. Vou lá e jogo na lata de lixo. Se eu
mantiver esse apego a ela, que eu vou fazer? Eu vou botar um banco do lado da lata de lixo e vou ficar ali sentado lamentando porque não tenho mais a camisa, né? Essa é a situação do espírito que é apegado ao corpo. Por isso que diz que muitos ficam imantados ao corpo e até sentindo a decomposição desse corpo, porque está ainda ligado mentalmente, está ainda apegado, não consegue se desprender daquela situação e daí entra em estado de sofrimento. Mas como a resposta dos espíritos aqui tratam do espírito mediano, a tendência é, uma vez desencarnado, chegado ao plano espiritual, é a gente não dar mais valor a esse corpo. É ser agradecido a ele por ter sido a ferramenta que foi, que a gente sabe que o corpo é o ferramental principal da nossa evolução nesse planeta, né? Mas ter a devida consciência de que ele já não nos serve mais e que, por isso, temos que seguir o nosso caminho e deixar que a matéria siga o caminho dela, que é o da decomposição e de voltar ao todo universal, né? Então, de novo, aqui o conceito, né? O conceito do que o grau evolutivo nosso é que sempre vai comandar essas questões, tanto da lembrança quanto do relacionamento com aquelas coisas que aqui a gente deixa. Kardec, na questões 310 a 313, ele vem falando desse relacionamento nosso com os objetos. Mas será, Vicente, que é só aos objetos que a gente pode ficar apegado? Existem outras coisas no plano material que nós podemos também ficar apegados em excesso? E é esses exemplos que Kardec nos traz da questão 314 e 316. O que Kardec trata nessas questões de 314 a 316? Ele diz o seguinte: eu, Vicente, comecei um trabalho aqui no plano material, seja um trabalho no campo da ciência, seja um trabalho no campo das artes, em qualquer campo que seja. Eu, Vicente, sou apaixonado por aquele trabalho, me dedico a ele, como se diz aqui, de corpo e alma. É um trabalho longo, né? A gente sabe que muitas vezes uma encarnação é insuficiente para que a gente conclua um trabalho. A gente tem diversos exemplos de personagens que iniciaram trabalhos importantes e que desencarnaram sem conseguir chegar a alguma conclusão. Então, eu, Vicente, estou lá em cima desse trabalho, passei minha existência terrena toda debruçado naquele trabalho, me dedicando àquele trabalho. De um dia para o outro, ou por uma doença que me acomete, ou de repente, eu desencarno e passo para o plano espiritual. Como eu vou reagir no plano espiritual com relação a esse trabalho que eu deixei e que não foi finalizado por mim? Isso pode me trazer sofrimento no plano espiritual, se eu tiver apego demais a esse trabalho. Se eu não tiver o entendimento de que, se aquele trabalho que eu estava fazendo era um trabalho importante para a humanidade, seja em qual área for, aparecerá alguém para dar sequência. E que mesmo eu, no plano espiritual, se eu estiver em situação boa de equilíbrio, eu posso inspirar outros espíritos encarnados a darem prosseguimento àquele trabalho. Então, de novo, mais uma vez, trazemos o conceito do nível evolutivo do desencarnado.
Eu posso ficar no plano espiritual desesperado porque não consegui acabar, ou posso ter esse outro entendimento último que eu falei, né? Olha, alguém pode continuar. O entendimento de que eu sou importante para o trabalho, mas não sou imprescindível, né? O próprio Kardec, na codificação, em algum lugar, tem algum lugar que fala, se Kardec tivesse falhado na sua missão, os espíritos respondem, outros assumiriam o lugar dele. Né? Esse outro diz até que seria o Leon Denis que estaria preparado. Então, assim, nós somos importantes, mas não somos imprescindíveis. O que a gente não conseguir fazer, vai ter alguém que consegue fazer. E vai ter alguém que vai fazer porque aquilo ali está nos desígnios do Pai e é importante para a humanidade e vai ter de sair, vai ter de ser feito. Quando a gente tem esse entendimento e quando a gente precisa, então, se separar daquelas coisas que fazíamos, a gente tende a não sofrer. Podemos até ficar saudosos, pesarosos, né? Mas não vamos sofrer por causa daquilo, porque temos o entendimento que o trabalho terá prosseguimento. E eu posso auxiliar nesse prosseguimento, porque do plano espiritual eu posso inspirar os amigos encarnados para que deem sequência a esse tipo de trabalho. Então a gente já viu das recordações, do que a gente recorda, né? Depende do grau evolutivo, podemos recordar tudo de uma vez, ou vem aos pouquinhos, os pormenores que a gente pode recordar, os relacionamentos que temos do plano espiritual para com as coisas materiais, né, físicas, ou até mesmo, como acabamos de falar, a respeito de trabalhos que nos dedicamos. Mas Kardec não fica aí, né? Kardec prossegue nesses questionamentos e ele passa, então, a perguntar para os espíritos como fica o nosso relacionamento com relação à nossa pátria e ao universo. Por exemplo, o Vicente, nascido aqui no Brasil, quando eu desencarno, eu no plano espiritual ficarei apegado a essa nacionalidade de brasileiro? Gente, só questão de a gente raciocinar um pouco. O Vicente está brasileiro, nasceu no Brasil por alguma necessidade que tinha de nascer neste país, por causa de algumas afinidades que tenha com a maioria dos encarnados neste país. Mas o Vicente é um espírito. Ele é um espírito e a pátria do espírito é o universo. Então, uma vez desencarnado, eu posso até sentir carinho por essa pátria que me acolheu, onde eu passei uma existência, em que tive momentos de prazeres, tive momentos de dores, de sofrimento e tudo, mas ela não é a minha pátria principal. A minha pátria, eu como filho do Pai, irmão de todos os espíritos criados, independentemente de onde estão, a minha pátria, então, é o universo. Então, os espíritos, eles respondem, de novo, quanto maior o grau evolutivo do espírito, mais ele terá um entendimento de que a pátria dele é o universo e não ficará no plano espiritual preso àquela pátria, àquela nacionalidade que ele teve enquanto encarnado. Entenderá que aquilo foi uma coisa passageira, que assim como hoje eu encarno o homem, posso amanhã encarnar mulher, como nessa existência eu posso ter sido médico, na outra eu posso ser advogado, eu posso ser professor, também como eu nasci no Brasil, posso amanhã ter em qualquer outro país desse planeta Terra. Então, a minha pátria verdadeira, enquanto espírito, é o universo.
como também meus irmãos não são aqueles que nasceram da mesma mãe minha nessa encarnação. Meus irmãos são todos os espíritos que o Pai criou. Então, conforme o nosso grau de evolução, de novo, a gente bate nessa tecla, né? Com mais entendimento eu tenho disso e menos fico preso a essa pátria física de uma área geográfica delimitada do planeta no qual eu vivi. Avançando um pouco mais, Kardec pergunta se, quando nós estamos no plano espiritual, nós sofremos modificações nas nossas ideias, se a gente modifica nossas ideias, se a gente amplifica, se a gente areja. E os espíritos respondem que sim, com certeza. Né? O plano espiritual também é um local, né? Aliás, é a nossa pátria verdadeira, é o local onde a gente pode sim continuar o nosso aprimoramento espiritual. E de lá, ainda mais que sem esse corpo pesado, que de certa forma amortece os nossos sentidos enquanto encarnado, sem esse corpo, os sentidos do espírito se potencializam. E sendo assim, nós vemos com mais facilidade, né, os nossos equívocos, como a gente falou lá na primeira pergunta, quando começamos a estudar hoje, a gente vê com mais clareza e vê, nossa, como eu pude fazer aquilo. E isso nos auxilia a modificarmos o nosso modo de pensar e para melhor, para avançarmos ainda mais, né, mais um pouquinho nessa jornada evolutiva nossa. Por final, na questão 319, estamos encaminhando para o encerramento, o questionamento do Kardec é o seguinte: mas olha só, se eu vim do plano espiritual, se eu já estive lá, por que é que quando eu volto, então eu tenho espanto de voltar para lá? Eu me espanto por quê? Se eu vim de lá e já sabia como é. Bom, a gente pode fazer aqui um paralelo simples com a nossa situação de encarnado. Vamos supor que eu sempre nasci, sou criado aqui no Rio, sou do Rio, né? Mas vamos supor que eu tenha vindo de um outro estado. Vamos supor que eu morei lá no Amazonas há 40 anos atrás. Aliás, eu tenho até uma experiência dessa, né? Porque quando eu comecei a minha vida profissional, eu comecei lá em Rondônia, em Porto Velho. E isso lá nos anos 80. Então, já vão para aí uns 40 anos. E vim para o Rio, nunca mais voltei lá. Gente, Vicente, você já esteve em Rondônia? Já. Mas, com certeza, se eu voltar lá, aquela Rondônia não é a mesma que eu estive há 40 anos atrás. Ela tem algumas coisas de diferente e eu mesmo estou com uma bagagem própria muito diferente daquela que eu tinha em que eu estive lá. Então, é natural. A gente vem do plano espiritual, passa 60, 70 anos aqui, 50, amortecido, com aquele esquecimento, né, aquela dádiva que o Pai nos dá, do esquecimento. É lógico que quando a gente volta, a gente vai estranhar alguma coisa. Por isso aqui que lá naquela pergunta, na 305, ele fala que essa lembrança, palavras do Espírito aqui, diz assim, ó, vem pouco a pouco como algo que sai gradualmente do nevoeiro. Né? Então, a gente vai se... Na realidade, é uma readaptação. Não é que a gente estranhe totalmente. A gente passou muito tempo longe. Aquela situação lá se modificou e eu também me modifiquei. Há de haver uma readaptação entre as duas situações. Então, esse é o estado meio que de confusão que a gente passa. Né? A gente precisa se readaptar. Então, não há nada de estranho em ele dizer aqui que a gente, quando retorna, né, se sente meio que peixe fora d'água num primeiro momento,
mas que depois a gente vai reconhecendo o lugar, vai se assenhoreando, né? Vai tomando novamente conta da situação até se readaptar novamente, né? Então, nosso tempo está no fim, as reflexões que eu queria compartilhar, até onde eu pude entender, né, dos ensinamentos que os espíritos trazem à luz dos questionamentos de Kardec. Os questionamentos, as reflexões são essas. Espero poder ter ajudado de alguma forma um pouquinho mais na compreensão desses itens, né? E que a gente possa prosseguir estudando, porque o conhecimento dessas situações é que vão nos auxiliar muito nessa nossa caminhada evolutiva, né? Muito obrigado a todos e uma boa noite. Muito obrigada, Vicente. Obrigada pelas suas palavras, pela sua exposição da noite de hoje. Queremos também agradecer a todos que nos assistiram, que nos honraram com a sua presença, né? E gostaríamos também de convidá-los para a próxima segunda-feira, no mesmo horário, às 19 horas, com um tema tão importante: ora e confia. Vamos, então, fazendo a nossa prece de encerramento. Convidando a todos para elevarmos os nossos pensamentos ao nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre Maior. Senhor, nesses momentos de intensos desafios, dificuldades que estamos passando, queremos a sua presença, mas mais do que tudo, queremos dizer presente. Continuarmos com essa fé raciocinada e profunda que a doutrina espírita nos presenteia. Que possamos ser esse feixe de luz envolvendo a todos nesse momento, principalmente aqueles que não creem em Ti, aqueles desesperançosos, a todos que estão passando por dificuldades. Vamos envolver a todos em nosso amor, em nossa luz, em nossa esperança, pois sabemos que Tu estás conosco sempre. E assim, em nome dessa espiritualidade superior, os mentores do lar de Teresa, Antônio de Aquino, Teresa, Cleide, Emmanuel, todos que nos envolvem nesse momento, em nome de Jesus, mas sobretudo em nome do nosso Pai Celestial Maior, rogamos de nossa parte a permissão para encerrar a reunião da noite de hoje. Em muita paz, que assim possa ser. Graças a Deus.